Quero falar hoje sobre a história do Arnold Schwarzenegger. É uma metáfora que eu peguei emprestado de um dos meus mentores e que é muito usada no marketing digital, mas que eu acho muito relevante para poder explicar para você o que isso de fato influencia na forma como a gente vê os desafios. Imagine que o Arnold Schwarzenegger tenha começado de uma forma pequena, né? Do início. Então, imagine que... Vou inventar uma história aqui. Um amigo meu me procura, ele é magrinho, tem 1,60 de altura e uns 47 quilos. E aí ele me procura e diz: Marcelo, agora eu vou ficar bombadão igual o Arnold Schwarzenegger, porque eu encontrei um registro que tem a dieta e a sequência de exercícios que ele usou naquela época que ele estava no auge, aquele Conan que estava super forte e tal. E aí a minha resposta para ele é: você vai morrer, meu amigo. Por quê? Porque uma pessoa que não tem preparo físico não pode fazer aquele tipo de exercício, né? É como falar para você que é como a associação do joguinho do Mario que eu falei para vocês no outro vídeo de mentalidade, que você está na fase 3 e eu te jogar na fase 25. Você vai morrer. O que ele tem que fazer? Ele tem que começar do começo. Ele não pode querer comparar o palco do outro, que já está com tudo pronto, com o backstage dele. A gente tem uma tendência a fazer isso, a comparar os resultados do outro com o backstage que a gente tem, mas sem lembrar que há quanto tempo aquele outro está ali. Então, se você pega o Arnold Schwarzenegger no auge do Conan, que ele era Mr. Universo e tal, ele já tinha uma alimentação super regrada e uma série de exercícios super regrados e tal, e adequados provavelmente, já há algum tempo, talvez anos. Não conheço a história dele sobre isso, mas é uma coisa que você tem que começar do começo, né? Você tem que pegar o peso desse seu amigo que tem 47 quilos e 1,60 de altura, tem que pegar o peso dele, a estatura dele, a alimentação dele, e começar a melhorar isso de forma que leve ele a praticar mais exercícios e ter energia e massa, alimentação específica para aquele tipo de massa específico que ele quer. Tem até algumas alimentações que são mais específicas para determinados esportes, né? Se o cara faz natação, se ele faz corrida, algum esporte de impacto, esse tipo de coisa. Então, saber só a receita não quer dizer que funcione. Não é só você pegar todos os ingredientes de se fazer um bolo, jogar numa forma e tacar no forno que está tudo certo. Não, tem uma sequência certa de se misturar esses ingredientes, tem uma forma de bater. Tem, por exemplo, eu faço massa de pizza há pouco tempo, mas eu já tenho acertado muito as massas de pizza e eu não compro mais pizza, eu faço todas as minhas pizzas. Agora, uma observação importante, na primeira vez que eu fiz a pizza, é que eu misturei o sal junto com o fermento, junto com tudo e joguei lá. E deu tudo errado. E aí, na segunda vez, o que eu fiz? Eu resolvi seguir a receita. E quando eu sigo a receita, o que ele diz? Não misture o sal agora. Tem uma hora certa de colocar o sal, porque senão ele mata o fermento. Então você tem que misturar primeiro as outras coisas para depois, por último, colocar o sal. E esse detalhe da sequência dos ingredientes é só a experiência que nos traz. Ok. Mas você não pode querer jogar na fase 25 do Mario se você ainda não aprendeu a fase 3.
Então, primeiro vai ter que descobrir os monstros, vai ter que se ambientar na coisa, para depois ter esse momento de você experimentar, fazer os exercícios que o Arnold faz naquele auge dele e comer as coisas que ele come. Porque antes disso, se você pegar só os ingredientes, eles são só uma receita, uma lista no papel. E você precisa verificar o modo de fazer, a ordem e ter paciência. As coisas requerem tempo. Uma metáfora que usam muito é sobre, e eu usava bastante isso na minha produtora, quando eu desenvolvia sites e sistemas para os clientes, é que às vezes eu falava assim para o cliente, olha, para esse projeto a gente vai precisar de 45 dias de desenvolvimento ou 60 dias. E ele perguntava, se eu pagar mais, você faz mais rápido? E em teoria não. Por quê? Não adiantava eu colocar, dependendo do tipo do projeto, mais programadores para fazer a coisa, porque dependia de uma sequência específica, dependia de uma lógica ali que só uma pessoa precisava trabalhar, ou então já estava no limite de pessoas para trabalhar naquilo. É como a metáfora que eu ia falar, vocês vão ver que eu adoro metáforas, e a outra metáfora é que assim, uma mulher demora 9 meses em média para gestar uma criança, né? E se eu tiver 9 mulheres, eu consigo uma criança em 1 mês? Essa questão é algo que a gente precisa pensar em como a gente está agindo, como nós trazemos isso para o nosso dia a dia, de que forma que a gente reage a esse tipo de coisa. Algumas coisas elas precisam de tempo. E a gente precisa comparar o nosso palco com o palco do outro. Porque às vezes o nosso backstage está tão bagunçado e a gente confunde isso com o palco do outro, que é tão organizado, tudo funcionando perfeito, né? Mas quando a gente olha no backstage dele, também está tudo bagunçado. Agora, o que é que foi necessário para que ele tivesse o palco daquele jeito? Então, algumas coisas no marketing digital, e essa é a conclusão, algumas coisas no marketing digital, na estratégia de negócios, ela depende muito mais de tempo, de paciência, de saber a direção certa e fazer a coisa consistentemente por mais tempo, do que você só ter uma fórmula. Então não queira fórmulas mágicas, as fórmulas mágicas não funcionam. Você precisa consciência do processo, você precisa de uma pessoa que já tenha passado por aquilo, né? E por isso o poder das mentorias, né? Eu já passei por essas coisas que eu estou falando, então eu posso te dar a mão, eu posso te estender a mão e falar, não pisa nessa pedra, porque ela está frouxa, porque ela está solta. Se você pisar aí, você vai cair na água. Então, faça o caminho que eu fiz. Isso eu posso falar. O resto é achismo. E achismo, eu já expliquei para vocês, é aquela técnica DAV, dedo ao vento. Molha o dedo, nossa, o vento está indo para lá, então eu acho que é assim o assado. Não, mas eu estou falando de coisas que eu vivo, de coisas que eu passo por aquilo. É importante que você se atenha a esse tipo de coisa. Se o especialista que está te ajudando com qualquer coisa, em qualquer área, não passou por aquilo, ele só bate no peito que ele faz aquilo, ou que ele leu num livro, ou que ele fez um curso, ele não sabe nada. É como um médico ou qualquer outro profissional de saúde que trabalhe com alguma coisa que ele só leu no livro. Você deve se lembrar de quanto você tinha de insegurança quando você foi fazer o seu primeiro plantão. Quanto aquilo demorou para estar naturalmente em você. E é só a prática que vai fazer isso com você. Então, não queira ser o Arnold Schwarzenegger agora. Espera. Pega mais leve. Vai na humildade que a coisa vai acontecer. Mas tenha paciência. A única coisa é, escolha os seus mentores, as suas orientações certas. E um outro detalhe só para acabar aqui é o seguinte. Não siga um monte de mentores. Não faça tudo que todos falam. Porque
Não quer dizer que um esteja errado, o outro está certo, mas de repente todos estão certos, só que eles fazem caminhos diferentes. E se você não focar e fizer uma direção só, pode ser que você não consiga chegar em nenhum lugar, porque você está querendo percorrer todos os caminhos. E percorrer todos os caminhos não funciona, né? A gente vai falar mais para frente sobre Roma, atingir o caminho, né? Chegar a Roma, que é a transformação que a gente procura. E não funciona. Todos os caminhos levam a Roma? Todos, mas você tem que percorrer um só de cada vez.